Olá, queridos alunos do nono ano. Nós estamos mais uma vez aqui para a segunda aula de ensino religioso. Sou a professora Joelma, trabalho na rede pública e nós estamos nesse projeto municipal de valorização da aprendizagem. Como eu falei na outra aula, segundo a BNCC, o conteúdo de ensino religioso do nono ano está referente às crenças religiosas e filosofias de vida. E hoje nós vamos estudar sobre os princípios e valores éticos, tão importantes. As nossas aulas de ensino religioso têm esse objetivo na formação do caráter dos nossos alunos, né, na formação humana de cada um. Então é muito importante esses temas sobre os princípios e os valores éticos. Nós temos essa aula hoje que o seu objetivo é reconhecer a importância desses princípios, desses valores. Dentro desse segmento, nós temos a ética e a moral, que são dois termos que se complementam, mas cujos significados são bem diferentes dentro, né, do termo da palavra. A ética vem do grego ethos, que significa ser, e moral tem sua origem no latim, que vem de mores, que significa costumes. Então, ética é a nossa maneira de ser, de viver, de se comportar, e moral são os nossos costumes. Ética é definida como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo o bem-estar. Ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Então, como o homem se comporta, nós chamamos de ética. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. No ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e os princípios morais. Nós sabemos que cada sociedade, cada grupo, possui os seus próprios códigos de ética. Por exemplo, vai ter sociedade que é ético matar, sacrificar alguns animais para estudo, para pesquisa. Mas tem alguns países, algumas sociedades que isso não é ético, não é permitido. Então, cada grupo, cada sociedade, cada lugar, cada país tem os seus códigos de ética. Claro que, em grande parte, nós sabemos que são comuns esses códigos, mas pode sim serem diferentes. E moral? Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. Essas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Então, esses costumes nós adquirimos, que está relacionado à moral, pela nossa educação, como nós fomos criados, pelas tradições, pelas culturas, naquele lugar onde a gente vai crescendo. A moral sempre existiu, pois todo homem possui a consciência moral, ou seja, aquilo que ele distingue, ele diferencia do que é bem e do que é mal. Surgindo realmente quando o homem passou a fazer parte de agrupamentos. Então, essa moral, esses costumes, essas normas, elas vão surgindo de acordo com a história da humanidade, quando ele começa a conviver em grupo, formar os primeiros povoados, as primeiras cidades. Surgem aí essas normas. No sentido prático, a finalidade da ética e da moral é muito semelhante. São ambas responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem. Então, nós não vivemos sem a moral e sem a ética, sem essa maneira certa de bem viver. É necessário essas normas de conduta e até mesmo de formação do caráter do ser humano.
porque aí é que surgem os valores e as virtudes de cada ser humano. A ética é tudo que envolve integridade, a ética é ser honesto, né? Ter coragem para assumir seus erros, suas decisões, ser tolerante, ser flexível. Todo ser ético reflete sobre suas ações. Pensa se fez o bem ou se fez o mal para o seu próximo. Isso é ser ético. Ser ético é ter a consciência limpa. Às vezes a gente escuta muito falar, né? A pessoa diz, eu agi certo, estou com minha consciência limpa. Então, de acordo com seus princípios, seus valores morais, aquela pessoa, ela agiu com ética. Vamos ver alguns exemplos sobre ética e moral? Ajudar quem precisa. Vamos dizer que é uma pessoa que já está doente ou está idosa, ou uma pessoa que está passando por uma necessidade, seja uma necessidade financeira. E você, nós, temos a decisão. Nós podemos optar por ajudar ou não. Aqui dali, né, cabe a mim decidir. Então, se eu vejo que uma pessoa está precisando de mim e eu tenho a decisão de ajudar ou não, agora, de acordo com os meus princípios, com os meus valores, eu vou agir com ética. Né? Mas sempre nessa realidade que quem decide sou eu, de acordo com os meus valores. Quem vai decidir é você, de acordo com seus valores, de acordo com sua consciência. Outro exemplo, furar fila. Né? Furar fila. Furar a fila de banco, seja o que for, ali não tem uma punição muito grande, vamos dizer assim. Não existe uma lei para punir uma pessoa que furou uma fila, que seja uma punição muito grande. Mas a pessoa tem de agir ali de acordo com seus princípios éticos, com seus valores éticos. Né? Sabendo que furar uma fila tem as consequências. Para mim e para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão naquela fila, que também, como eu, têm suas necessidades. Então, furar uma fila, não existe uma punição grave para quem furou uma fila. Mas é ético furar fila? Aí surge a reflexão. Mas também existe os atos ilícitos. Cometer um ato ilícito tem uma punição grave. Quem mata, quem rouba, né, tem uma punição bem alta perante a nossa sociedade. Mas a pessoa também tem de refletir que não é só questão da punição perante a lei, mas a questão também ética, dos seus valores. Né, refletir suas escolhas, né, porque aquilo dali vai machucar, vai ferir as pessoas. Né? Então, está relacionado ao quê? Aos valores. E o que são os valores que tanto a gente vê nas aulas de ensino religioso, batendo nessa tecla, quais são os seus valores? Então, os valores são características morais que todas as pessoas possuem. Servem ao indivíduo para orientar seus comportamentos e ações na satisfação de determinadas necessidades. Então, os valores são características morais que eu tenho, que eu vou adquirindo com a educação que eu tive na minha casa, na minha família, na escola, na igreja, né, para quem professa uma religião. Isso tudo vai crescendo e amadurecendo os valores necessários para uma boa conduta. Tem uma frasezinha aqui que diz assim: são os princípios e os bons sentimentos que dão valor a uma pessoa. Então, o verdadeiro valor que a pessoa tem são os seus princípios e os seus sentimentos. O valor que nós devemos dar às pessoas, além da aparência, né? Além das circunstâncias.
Esses valores vêm da educação, como eu falei, né, que recebemos na nossa casa, na escola, na igreja, na religião, nos livros, no que a gente assiste. Enfim, é algo intrínseco à pessoa, a você, está dentro de você. Mais importante do que saber quais são os nossos valores essenciais é saber demonstrá-los. Olha aí que coisa interessante. Nós sabemos o valor, os valores que nós temos, mas é importante saber que nós temos esses valores. Você deve saber o valor que você tem, mas importante também é demonstrar de maneira clara o valor que você tem. Porque a gente guardar só para a gente é bom, mas o melhor é demonstrar esse valor que você tem, né? Então, é essencial ter em mente quais são os valores inegociáveis, aqueles valores que você sabe que você não pode perder mais esse valor. Faz parte da sua essência. Mas também tem aqueles valores que nós precisamos, de certa maneira, abrir mão, que a gente vai adquirindo, mas que nem é tão importante, nem é tão importante para mim, não é tão importante para os outros. Então, nós também devemos ser aquelas pessoas flexíveis. Dependendo da situação, eu devo exercer aquele valor. Mas será que todos os valores, meus valores, eles devem ser permanentes? Ou eu preciso ver, refletir que alguns valores eu preciso mudar. Então, isso é uma reflexão, né, que a gente pode deixar aí. O que é realmente importante para você? Quais são os seus valores inegociáveis? Aqueles que você não abre mão, independente da situação. Saber quais são os seus valores pessoais podem te ajudar a guiar a sua vida. Importantíssimo isso, né? Na verdade, o grande objetivo dos nossos valores é saber guiar a nossa vida com as nossas atitudes. De maneira consciente ou não, nossos valores se manifestam diariamente na nossa forma de pensar, de falar, de agir, de nos relacionar e até mesmo na forma de andar e de se expressar. Como é interessante, né? Esses valores, de uma maneira consciente ou não, na verdade, mostram que nós somos. E nós comunicamos esses valores às outras pessoas e ao mundo. Então, reflita sobre quem você é e sobre quem você deseja ser. Avalie se os seus valores e suas ações estão realmente sintonizados. Se aquilo que é para nós importante, os nossos princípios e os nossos valores e as nossas ações, eles estão sintonizados. Nós precisamos agir de acordo com aquilo que a gente vai acreditando, não é? Porque senão se torna incoerente. Sua resposta dirá muito sobre os seus resultados. Se os valores se baseiam em coisas materiais, você irá viver para atender essa necessidade. Caso sejam relacionadas com sentimentos de amor e proteção à família, por exemplo, você colocará todas as suas energias em conquistar o estado de satisfação e realização desejado. Então, quais são os valores, geralmente, né, os nossos valores, que nós devemos sempre cultivar? Que princípios são esses? A lealdade, a generosidade, a honestidade, o respeito, a coragem, a disciplina, a bondade, a determinação, a paciência, a educação. Todos esses são valores que nós devemos sempre estar cultivando. Não importa quais sejam os seus valores, eles devem ser importantes para você. O importante é ter consciência do que é bom para você. Como eu disse, eles devem ser flexíveis. E dentro dessa realidade sobre os princípios éticos, morais, existem os valores morais.
são juízos sobre as ações humanas que se baseiam em definições do que é bom e o que é mal. Então, dentro dessa realidade, quando surgem situações que nós devemos tomar decisões, nós devemos colocar na balança os valores morais. Por quê, Joelma? Porque para tomar decisões, a gente não pode tomar decisão de uma hora para outra com a cabeça cheia ou no mesmo momento. Não. Para tomar decisões, nós devemos pensar, avaliar, saber, refletir se realmente é aquilo que nós queremos, quais serão as consequências dessas decisões. Cabe aí colocar na balança os nossos valores morais. Dentro essas tomadas de decisões e situações da nossa vida, nós temos o que é amoral e o que é imoral. Amoral é não ter moral, não ter consciência do que seria certo ou errado em termos morais. Então, quando nós vamos tomar uma decisão que nós não temos a verdadeira consciência do que será melhor, nós estamos tomando aí uma decisão amoral naquele momento. E quando há uma decisão imoral, né, que essa palavra às vezes a gente usa de uma maneira errada, é saber que o é certo, naquele momento que eu sei o que é certo e eu sei o que é errado, mas mesmo assim eu cometo um erro, tomei uma decisão errada e por causa disso vem suas consequências e estou agindo contra a moral. Estou agindo contra a moral, contra os costumes, contra as normas. Então foi uma situação de decisão imoral, né? Então, no nosso cotidiano, nos jornais, na televisão, na internet, a gente sempre vê, nós estamos sempre acompanhando notícias relacionadas à ética, à moral e aos valores. A gente vê aqui no Brasil que é muito normal até, que não era para ser com relação à política, não é? Então, Oscar Wilde, ele tem uma frase que eu achei interessante, que ele diz assim: chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. E o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Olha aí, coisa interessante. É ético quando eu faço algo, todo mundo está vendo, né? Que eu fiz bem, que eu escolhi bem, que eu estou agindo de uma maneira correta, de acordo com a moral. Mas quando eu estou fazendo aquilo dali para todo mundo ver, é ética. Mas quando eu estou fazendo que ninguém vê, isso aí está relacionado ao meu caráter. Aquilo que eu faço que ninguém está vendo reflete o meu caráter, a minha personalidade dentro da ética e da moral. Para finalizar, nós refletimos. Quando e como conseguiremos construir uma sociedade mais justa? Claro, quando o Brasil, né, todo o nosso país estiver de acordo com esses princípios éticos, os valores da moral, aí sim nós teremos um país honesto, temos um país que terá trabalho para todos, teremos um país que vai proporcionar paz para os seus habitantes. Então, a ética e a moral são os maiores valores que um homem livre, realmente livre, né, que sabe quem é, que tem caráter, ele constrói onde ele está. Claro que falando aí de homens, de mulheres, de toda a humanidade. Esse é o sentido, a ideia, a mensagem para esta nossa aula de ensino religioso. As aulas de ensino religioso é de extrema importância para a formação do seu caráter como aluno. A escola, ela tem essa grande importância de formar o caráter, o cidadão, o membro escolar, você estudante. E as aulas de ensino religioso têm esse objetivo, né? Então, a nossa aula hoje é sobre ética, moral, valores e princípios. Vai ficar a atividade. Eu acredito que vocês vão aproveitar, tirar dúvidas,
com o seu professor de ensino religioso da sua escola. Um abraço, foi uma grande alegria estar com vocês. Tchau.